Cirurgia bariátrica. Você tem indicação de fazer? Conhece alguém que fez ou tem vontade de fazer? Hoje o Beleza na Lata está imperdível. Nós preparamos para vocês 2 episódios, um que vai ao ar agora e o outro na próxima semana. Então está imperdível. Nós vamos falar tudo sobre cirurgia bariátrica na lata, não é, Gi? É isso aí, bora para mais um episódio? Vamos lá, que a nossa convidada é mais do que especial. Ela é bacharel em Direito, é empresária, trabalha com canil, é responsável financeira por um serviço enorme de imobiliária e ela está aqui conosco, não só por todo esse currículo, mas também porque ela fez cirurgia bariátrica. É a Joyce Nosralla. Seja muito bem-vinda, Joyce. Bem-vinda, Joyce. Muito obrigada. Joyce, conta pra gente como foi a tomada de decisão de fazer a cirurgia bariátrica. Olha, a decisão foi muito repentina, na verdade. Eu tive uma amiga que fez e ela gostou muito do resultado. A família estava sempre reparando que eu estava precisando de alguma ajuda. Eu, como sempre fui um pouco desligada, não notava muito. Porém, depois que eu comecei a prestar mais atenção, eu percebi que eu estava deixando de fazer muitas coisas por causa do sobrepeso. Na rotina, no dia a dia. Na rotina, tipo, às vezes até andar um simples quarteirão. Sim. Como eu sou um pouco medrosa, eu comecei a adquirir um medo. E então eu, às vezes, não andava um quarteirão em paz. Eu sempre gostei de viajar, ir para cachoeiras, fazer alguns programinhas mais assim. E eu estava começando a ter medo. Medo de fazer pequenas coisas. Física. E ter algum problema de saúde, alguma limitação, sabe? Me cansava fácil. Isso me motivou. Eu falei, olha, acho que é uma saída e tal. E fui. Como é que foi? Você se preparou por meses e meses e meses antes? Ou como você achou seu médico, decidiu fazer? Então, o médico foi realmente a indicação dessa amiga. Ele é um médico bem conceituado de São José do Rio Preto. E eu não me preparei muito. Eu aconselho quem for fazer se preparar mais, ir no psicólogo, conversar sobre o assunto. Para mim foi mais repentino mesmo. Eu decidi fazer em julho. Em agosto eu estava no médico, fiz todos os exames, que são muitos exames. Comecei na psicóloga e em dezembro fiz a cirurgia. Então também não basta querer fazer, tem que ter uma avaliação médica com uma indicação, né? Com certeza, senão você não faz. Até para risco cirúrgico. Com certeza, são muitos exames. E nesse preparo que foi curto, o que você fez, além dos exames de saúde? Psicóloga. É muito importante, né? O apoio. Psicóloga, um apoio é bem importante. E os exames só. No que a psicóloga ajuda mais? Eu acho que ultrapassar algumas barreiras de medo, de você ter uma consciência de que tua vida vai mudar. Porque senão, se você não está preparado, o efeito da cirurgia não dura. Muitas pessoas, né, Gi? Eu li sobre isso porque não é minha área, né, Joyce? Eu queria falar uma coisinha antes. Pode falar. Eu me lembro da Joyce criança, né? E depois fiquei um período sem te ver. E você sempre foi uma menina linda. Maravilhosa, linda. Sempre foi uma menina linda, de chamar atenção, assim, parecia uma bonequinha, né? Obrigada. E aí eu fiquei um tempo sem te ver. E hoje eu voltei a te ver e eu não noto que você fez bariátrica. Você é um sucesso em bariátrica, sim, né? É um grande Porque realmente, assim, eu te olho, não te vejo como a gente pensa da bariátrica, como uma pessoa emagrecida, né? Como uma pessoa que a gente vê alguns sinais de deficiência de vitamina. Não tem. Então, assim, é legal, é muito legal você falar sobre isso, né? Para as pessoas que têm vontade de fazer e querem uma qualidade de vida melhor. E ver você é muito bacana. Tem uma outra pessoa aqui que eu tô com o áudio dela, que é minha amiga, que também é um caso desse. Não, é um grande exemplo. É um grande exemplo, porque é uma coragem, né? Mas voltando no que a gente estava falando, realmente, quando eu li que a obesidade é multifatorial, né? E não tem só uma questão de que você
diz, olha, minha mãe é genético, né? Minha mãe era obesa, meu pai não é só uma questão genética. Tem uma questão comportamental também, onde tem pessoas que têm uma família com costumes de comer mais carboidrato, menos carboidrato, mais açúcar. É um hábito familiar, vamos dizer, não só genético, um hábito familiar. E a questão emocional também, né? Sim. Então, a gente fala que no momento que a pessoa decide tomar uma decisão de mudar de vida, porque é uma mudança de vida, né? Ela tem que entender que ela vai ter que tratar esses hábitos errados e essa questão emocional. Porque eu vi em alguns casos pessoas mudarem, não vou chamar de mania, mas como que a gente chamaria o que a pessoa tem de... É uma compulsão? Uma compulsão, pode ser? Então, eu sei de um caso que a pessoa parou de comer, mas começou a beber. Entendeu? Então, ela bebia mais do que antes da cirurgia. Por quê? Porque ela passou a ter uma compulsão por outra coisa. Então, essa questão compensatória, por isso a importância da psicóloga. A psicóloga é total importante. Primeiro que o processo pós-cirúrgico, ele é um processo intenso, né? De se viver, a gente vai falar disso. E segundo, que muitas vezes o que a gente vê, alguns pacientes fazem a cirurgia, ficam bem por um tempo, estabiliza, e depois precisa voltar a fazer a cirurgia, reverter algum método cirúrgico, né? Fazer com recorrência por conta de não ter se regrado, de não ter seguido as orientações médicas e de não ter esse preparo, essa força de vontade, essa matriz emocional que é exigida da pessoa quando entra num processo, porque é um processo, né? Acaba sendo um processo, não é assim, decidi fazer. Decidir fazer, mas é um processo, é igual, vou para fora do país. Tá, você fala inglês? Não. Você vai fazer lá, não é só viagem, só passeio. Então, precisa aprender a falar inglês, tem que ter uma profissão, prova de título. Então, assim, existe um processo, né? Ele é fisiológico, que ele é da própria saúde, né? Não é, nós estamos falando aqui só de estética, né, Joyce? Sim, porque a gente não, o que te motivou foi muito mais saúde do que estética, embora aqui às vezes a gente fica falando tanto de estética, mas estética também é saúde, tanto que hoje a gente chama de saúde, estética e integrativa, porque a gente fala de emoções, fala de energia, fala de uma série de fatores, né? E aqui a gente fala na lata. E é interessante, porque assim, esse fator estético, tanto é que depois que eu tive o processo de emagrecimento, aí as minhas várias amigas, até meu marido, eles falavam assim, eles pegavam fotos minhas antigas, e ele falava, gente, eu nunca reparei que você estava assim. Porque você é uma pessoa muito linda, muito boa, de alma, né? Eu sempre me diverti, eu sempre... Que ela sempre foi linda. Linda e de alma. Assim, eu a conheço desde que eu a peguei no colo. Tenho foto com ela no colo de nenezinha. Então, assim, é uma pessoa muito abençoada, muito linda, né? Então, é isso. O que importa nas relações sociais... Isso sim, importante. Porque não significa que a pessoa que está com sobrepeso não tenha beleza. Exatamente isso. É muito bonito. Meu problema é que eu estava deixando realmente de viver, qualidade de vida. De aproveitar a vida, de fazer coisas, entendeu? O que eu gostava de fazer por algumas limitações. E quanto à bebida, que é importante falar, assim, realmente eu acho que você acaba, se você não se cuida, você acaba trocando realmente. Eu não tenho o hábito de beber, eu acho que eu tenho algumas pessoas que acabam, né? É que talvez no seu caso, talvez não, certo? Mas... que não era nada compulsivo, né? Você não comia por compulsão, vamos dizer assim. E às vezes é metabolismo, né? A parte endócrina, né? Eu acho que na verdade, na minha casa, não era uma coisa de quantidade, mas a gente, nós somos uma família de italianos, tá? Então, a massa. A avó tinha a cantina. A avó tinha a cantina. Então, assim, sempre massa, sempre comida, sabe, mais pesada. Mais um hábito familiar, e o doce sempre presente. Tanto é que agora, depois da cirurgia, você tipo, você volta uns hábitozinhos assim. Mas eu acho que a cirurgia, ela te dá algumas limitações. Você não consegue, entendeu? Comer algumas coisas. Tipo, o doce é uma... ele te dá
alta de insulina, não sei. Dá um pico aham, glicêmico. dá. aham. Glicêmico, então você não consegue mais comer essa Aham. quantidade. Não é que Aquela você deixa totalmente. sonolência, o passar mal depois de meia hora após a Chamam de comida, dumping. isso. Já experimentou ou não? Já, Já? já. Uhum. Já uma única vez, o início, assim, né? Assim que você volta a comer e tal, uma única vez eu tive um mal-estar, assim, com comida mesmo, tipo, uma carne e tal, porque você tem que voltar a aprender a mastigar, né? Então, assim, é A um Joyce fez processo. a cirurgia próximo da época das festas, né, Natal, Joyce? Ano Novo. Próximo Tipo, da Nossa. época das festas. fiz Então, Desafio. imagina desafio. dia Uma 2 crise de dezembro, se emocional. eu A não me pessoa tem que engano, estar. fiz. E aí você tem que ficar 30 dias só tomando líquido. Sabe que eu tenho uma dúvida, assim? Quando você foi ao médico, ele te perguntou assim, ele te deu algum outro recurso para falar assim, não, você vai tomar um medicamento? Não, ele já te falou, seu Não. caso é cirurgia bariátrica, o Sim, seu já tem a resultado vai indicação. ser bom com essa indicação. Sim. Ah, legal. Eu fico nessa dúvida, assim, Uhum. se... Como é que o médico acaba optando por esse recurso, né? Porque é Mas invasivo, E né? às vezes o paciente já tentou antes, né? Sim, Eu você já lembro tentou, que teve vai uma em época que você fez nutricionista, uma dieta, sim. fez uso de Super, medicamento, Vai e volta, né? emagreceu muito, né? Eu muito, e lembro. depois voltou tudo, Sim, porque foi uma dieta muito restritiva que eu fiz na Uhum. época com um médico que estava famoso lá Uhum. na cidade, e aí eu fiz, nossa, eu fiquei, mas assim, com aquela aparência de doente Eu até. ia te Aham. falar isso. Você ficou com um aspecto emagrecido e muito mais com estruturas ósseas aparentes do que você tá hoje. Hoje você tem saúde. Hoje a Sim. gente, como a É o que gente a gente falou, chama de emagrecida, né? a gente não vê isso. Como Não vê. aconteceu com o Padre Marcelo, né? Ele fez uma dieta muito restritiva e apareceu até proeminências ósseas. A gente vê uma perda, né, de coxim gorduroso, Parecia de um sustentação doentinho, de né? tecido. Eu achei que ele tivesse no plano de Ele saúde. fez É, uma tá vendo? dieta. Parece. Mas ele fez uma dieta muito restritiva. Ele até falou muito da alface, né? A gente acompanha na rede social. Eu acho que a gente fala de contraindicação de bariátrica, assim, ou fala de invasiva. Não, mas é só um momento cirúrgico e bem indicado por um profissional. Ok, você está preparada e está apta à cirurgia? Ok, é só nesse momento, porque o depois você tem uma qualidade de vida, são só ganhos, né? Compensa Só ganhos, o desafio, né? Com certeza. Ao ponto que às vezes você toma tanto medicamento ou faz dietas tão restritivas e aquilo te dá um dano muito maior, né? Sim. Não é verdade? Sim. Assim, a gente vê tanta dieta maluca, né? Então, Que e às você vezes faz pode algo ter pra longo mais prazo. dano, né? Mais dano. Mais do que dano. do que dietas cirurgia. muito restritivas, que aí você faz por um período, emagrece muito e em pouquíssimo tempo ganha tudo novamente, porque não é uma dieta, não é um planejamento alimentar, né? E com efeito sanfona, né? E o efeito sanfona tem uma explicação fisiológica, né? Quando a gente tá se propondo a fazer uma dieta, a gente tem um hormônio e a ideia é diminuir esse hormônio, que é o hormônio que mais dá fome, que é a grelina. A grelina. A grelina dá muita fome. Por isso que é difícil fazer dieta, porque a gente está almoçando, já pensa na sobremesa, porque esse hormônio, que é o hormônio que dá vontade de comer, está em alta. Aí, conforme a gente vai fazendo uma reeducação alimentar, pensa na reeducação alimentar simples, vai diminuindo a grelina, que é o hormônio que dá fome, e aumentando a leptina, é o hormônio da saciedade. Então, você fica, assim, insuportável com suas amigas, porque você olha assim, eu não sei se eu quero esse doce, não, acho que eu tô satisfeita com essa saladinha. Você tá nesse nível, né? O que acontece é que se você se manter nessa restrição por muito tempo, o organismo pensa, ela vai desaparecer. Então, o eixo endocrinológico, ele se adapta todo para fazer você comer de novo. Então, esse efeito sanfona, ele é explicado fisiologicamente dessa maneira. Então, você fala, eu já emagreci tanto, só esse brigadeirinho não vai fazer diferença. Aí você come o brigadeirinho. Eu já emagreci tanto, e só esse bolinho, só essa pizza, não vai fazer diferença. Agora eu acostumei tanto com um pedaço, mas 2, né? Já emagreci. O que vai? 3 pedaços, 4. Então, o que acontece
é que o teu corpo aumenta a grelina, o hormônio que dá fome, você não percebe, porque você tá super magra da dieta restritiva e quando vê, volta a comer, engorda tudo de novo. Então, esse equilíbrio entre leptina e grelina, quer dizer, o hormônio que dá fome, o hormônio da saciedade, ele tem que existir. Não existindo, ele faz o efeito sanfona. E ele desequilibra muito quando eu não durmo direito, então Eu quando o ia falar cortisol tá muito alto. Então, às vezes vem pacientes na clínica, a primeira pergunta que a gente faz: você dorme bem? Porque eles vêm para fazer criolipólise, todos os métodos para diminuir gordura, né? E, consequentemente emagrecer, enfim. A gente pergunta: você dorme direito? A primeira questão é regular sono. Então, vários são os fatores que desequilibram o hormônio de saciedade com o aumento do apetite, né, gente? Eu vou entrar no papo de farmacêutico agora. Vamos lá, é isso que a gente espera de Papo você. farmacêutico. Que a Cris começa a falar, e aí eu Vai olho lembrando até, eu olho a até bagagem. depois, quando eu me olho na câmera, eu tô assim, meu olho tá assim. É. Que eu tô pensando. Eu quero falar. Não, e eu vou pensando, aí minha cabeça vai, fala que é coisa de, é papo farmacêutico. Realmente, essa questão do sono, dizem que a leptina, ela é liberada em horários assim, a hora que você vai deitar e nos primeiros horários da manhã. Então, essa saciedade você tem à noite enquanto você dorme. Mas a questão da grelina, eu achei muito interessante quando eu li um artigo agora, que a gente vinha falar sobre isso, eu li um artigo. E ela é produzida pela célula adiposa, que é a célula de gordura. É modulada, é verdade. E aí a gente fala assim, ok, então quem tem mais célula adiposa não deveria produzir mais, entendeu? Então aí você pensa assim, então deveria ser o contrário, se ela produz mais, ela tem menos No fome. efeito sanfona, né? Então, se ela produz mais, ela tem menos Isso, fome. E aí eu falei, puxa vida, mas pensei nisso. E aí eu li que sim, a pessoa produz mais, porque ela tem mais célula gordurosa, mas tem uma questão de resistência aos receptores. Então, ela não funciona bem como a resistência à insulina, por exemplo. Ela está nesse mesmo patamar. Receptorzinho lá, né? Então, se você pensar que você vai dar um comprimidinho de grelina para essa pessoa para aumentar a saciedade, isso não acontece, porque os receptores têm resistência. Então, é legal a gente pensar isso. Realmente, a indicação bariátrica é porque já não funciona um outro recurso, né? Não adianta tomar remédio, não às vezes está adianta. difícil fazer a reeducação alimentar. Realmente, pelo efeito, ou já teve efeito sanfona. Então, e a questão também do efeito sanfona, que as dietas extremamente restritivas, como aquelas que você tem um jejum muito prolongado, o seu organismo vai pedir comida, vai lançar hormônio. E ele vai faz falar, reserva precisa. também, né? Sim. Tudo reserva. Ele vai falar, Tudo olha, tudo você precisa faz comer, reserva. olha, você precisa comer. Em um determinado momento, ele vai entender, mas nesse período, você vai sofrer demais, eu fico pensando, entendeu? Eu não serviria para fazer uma dieta de um jejum intermitente. Eu ia sofrer, porque eu ia sentir muita fome. Eu fiz preparo para exame já. No terceiro dia, eu chorei. Eu preciso comer, porque você sente vontade de mastigar. Você vai contar isso pra gente, né? Quando a gente você fez a cirurgia, ficou um período numa dieta que você vai contar aqui pra gente. Sim. Eu, no meu preparo, no terceiro dia, que tinha que ser só líquido, eu chorei. Eu preciso mastigar, eu quero pão. Porque você sente esse sensorial, né? A ingesta de só líquido é muito difícil, né, Joyce? Quanto tempo você ficou em dieta líquida após a cirurgia? São 30 dias. É muito. Assim, gente, Deus. eu acho e que não é líquido à única vontade. Parte, realmente, que nos primeiros dias, não, né? Porque assim, você sai da cirurgia, é incrível, porque você não sente fome, você não tem a fome. Tanto é que no quarto levavam comida para o acompanhante, a minha acompanhante, minha mãe, não percebia que ela estava comendo do meu lado, mas eu não tinha nenhuma vontade, não tem fome, até porque você está ali, né, no sorinho e tal, não tem vontade nenhuma. Passaram, e aí a dieta é literalmente líquido, você vai cozinhar a sua comida na água, tipo a carne, legumes na água,
vai filtrar, vai peneirar umas 3, 4 vezes e vai tomar água. E também não é água à vontade. Eu lembro que Não, você tinha um vai tomar aquela sensorzinho. aguinha suja num a- copinho de café do Café. pequenininho. Eu tinha um sensor para me lembrar, porque realmente você não tem fome. Então eu tinha um sensor para me lembrar de eu tomar aquela coisinha. O problema não, o que acontece? Deu 15 dias, você tá lá naquela aguinha. O sabor é sempre o mesmo. É. E não tem muitas opções, porque é ou aquela aguinha suja salgada, e as opções que tem são só opções doces, tipo de chazinho, então é tudo muito doce. E a parte salgada é aquela, então vai 15 dias. Aí, quando tá chegando perto dos 20, realmente você tem uma vontade, sente falta de sentir uma textura na língua. De sabe? mastigar. De mastigar. É. Qualquer coisa que tenha textura na boca, sabe? De você sentir a textura mesmo. Esses últimos dias, a última semana, assim, faltando uns 10 dias, foi mais Dá um mau sofridinho. humor, né? Mais difícil mesmo, né? Por mais que você esteja no propósito, dá uma irritabilidade, é difícil de dormir, né? Assim, muda um ainda, pouquinho como do você disse, sono. eu fiz bem na época das festas de fim de Época ano. das festas de fim de ano. E lá em casa eu que preparo as Ela que coisas. organiza. Eu tenho uma profunda admiração por você. Eu muito mais. Eu que Por isso que eu tô preparei aqui no todo o nosso jantar podcast. de Ano Novo, de Natal. Eu que fiquei ali na cozinha, sentindo aquele cheirinho e tal. O cheiro não, mas a vontade de uma textura. Aqueles dias foram um pouco E aí, no sofridos. retorno, você come o mínimo, assim, é um pouquinho. A gente volta a comer, nossa, muito pouquinho mesmo. Um pratinho de sobremesa e, assim, bem pouquinho. Não Começa o fica retorno uma com vontade. pastoso. Volta pro pastoso. É isso que eu ia te perguntar, volta porque aí pro você tem que pastoso. voltar, né? Aí vai voltando né? textura. Depois dos pastinha, 15 pastinha. dias, você toma uma gelatina, que essas partes. E aí a aguinha suja começa a ter, ela é batida e umas várias vezes e ela fica um pouco menos transparente. Aí depois dos 30 dias começa um pastozinho, um purê, de mandioquinha, de batata. Volta a ser um bebê. Legumes, um bebê. É sofrido. Mas essa parte que já tem a textura do pastoso é maravilhosa já. Nossa, passados os 30 dias... Tem que ter um mindset, gente, né? Eu tô no meu maravilhoso. propósito, é assim que vai ser, né? Pra poder reverter. Não, mas passados os 30 dias é tranquilo. E aí, Tem algum nova. alimento que você ainda não consiga comer? Eu tenho uma amiga que não consegue comer massa, pão, macarrão. Quando eu como, por exemplo, eu sinto que se eu como uma massa, um pão, dependendo de algum alimento, eu sinto o leite. O estufamento. O estufamento. A gente gosta de fim de semana, a gente toma uma cervejinha, uma bebida. Sim. A cerveja, o glúten. A gente até estava falando, eu e meu marido esses dias, eu falei assim, tô achando que eu tô com problema com o glúten. Né? Não sei se ele transforma rápido em açúcar, não sei. Ele tem, né? A cerveja, ela tem um índice de carboidrato importante, né? Aí talvez nem seja o perde glúten, o hábito também, seja o índice glicêmico mesmo. Não, mas assim, eu acho que talvez o hábito muita festa mesmo. em casa, a gente toma, tipo, todo fim de semana uma caipirinha, alguma coisa a gente tá tomando. A gente é bem talvez festeiro. se você testar uma sem glúten, por exemplo, né? Uma cervejinha mas eu sem prefiro glúten. não tomar a cerveja. Porque eu tomo meu ginzinho, que é menos calórico. É menos calórico. Então a Joyce prepara uns drinks muito bons, né? Aí eu tô nessa pegadinha assim, aí de fim de semana a gente toma. Mas eu percebi então o glúten, o pão mesmo, o doce. Tem algumas sorveterias que tem esses gelatos. Eu percebi que às vezes eles têm mais açúcar. Então assim, se eu dou 2 colheradinhas nesse sorvete, eu passo mal. Náusea, tontura, sonolência. Sim. Exatamente. Joyce, e é importante, você falou muito assim do marido, né? É importante ter uma pessoa te apoiando, né? Sim, nossa. No começo só ele cozinhava para mim. Então, ele que fazia tudo. É bom. Foi ótimo, porque eu nem via. Alguém da família, de verdade, né? Nossa, ele foi
maravilhoso nesse período. Nossa. É um apoio, né? É Tem um que ter um apoio. apoio, porque já é difícil, o Nossa, psicológico é já difícil, fica, é difícil. né? Você quer passar o relato da sua amiga? Vamos Vamos passar? tentar? A gente Ela pode é o mesmo tentar. caso, assim, seu, a gente não nota realmente. Caso de sucesso, né? A gente não nota, ela corre hoje, Eu tô na ela musculação. ela corre, então quer dizer, você fala assim, nossa, será que eu vou ter alguma limitação lá na frente por conta de absorção de alguma coisa? E não. E ela também tem esse marido. Então, até isso, vocês combinaram, acho que o sucesso tá no no marido. marido cozinheiro, gente. Eu acho que tá no apoio do marido. Ó, eu vou Vamos pôr lá. aqui então dela, vamos ver se vocês conseguem ouvir. Boa tarde, tudo bem? Eu, como bariátrica, o meu cirurgião, que foi o Dr. Arlindo Moy, ele fala que eu sou uma paciente modelo. Gi, nos primeiros 5 anos, eu não tive queda de cabelo, eu não tive baixa de vitamina nos primeiros 5 anos. Eu fui nota 10 em tudo. Eu não tive depressão, eu não tive baixa estima como muitas ficam, porque ficam pelancudas. Eu sou a paciente modelo que ele fala, entendeu? Então, eu, para te relatar sobre pele, sobre unha, queda de cabelo, não tenho como relatar para você, porque eu não tive. Eu tô com 6 anos, vou fazer 7 anos de bariátrica dia 4 de abril, e meus exames começou a ter queda depois dos 5 anos e meio. Mas nada muito, assim, preocupante. E aí ela fala aqui Essa também, semana mesmo eu refiz meus exames, e meus exames estão tudo nota 10. Mas isso é assim, que eu agradeço muito ao meu psicológico, porque eu fui muito bem preparada pelo meu psicólogo, pelo meu cardiologista, pelo meu gastro, que foi o cirurgião Arlindo Moy, que ele não foi um médico, ele foi um pai, um amigo. Eu tive... Então, assim, a gente está brincando da questão marido, mas é uma equipe interdisciplinar, e o marido faz parte dessa equipe. Psicólogo, nutricionista, o próprio cirurgião, que seja humanizado, Sim. que acolha, né? Porque o pós-op ele é muito importante, principalmente que o médico dê esse apoio, né? Sim. Tem clínicas aqui em Ribeirão, onde você tem o médico que faz a cirurgia, você tem uma nutri e uma psicóloga. Todos na mesma clínica. Eu acho que isso é comum, então. Sim, lá na onde e tem eu o fisioterapeuta. Lá onde eu fiz tinham tem todos eles. também. Porque existe toda uma mudança do sistema cardiorrespiratório, prevenção de algumas intercorrências, né? E tem essa parte que o educador físico, ela tá na academia. Ouve o áudio ali? Então, assim, ela tá na academia. Entra o educador físico, entra o fisioterapeuta nesse pós-imediato e pós-tardio para poder cuidar mesmo da musculatura, né? O fisioterapeuta, o pessoal, a equipe que fica ali no consultório do cirurgião, né, do gastro, assim, eles têm, né, mas pelo aquele período antes da cirurgia. E aí depois você tem acho que uns 2 retornos, se eu não me engano. Também fazem 4 anos que eu fiz. O fisioterapeuta seria mais no sentido de treinar a sua respiração, tal, deixar seu ali pulmão no hospital, ok, né? no hospital, Sim. tal. Então são são procedimentos mais voltados para a cirurgia. O nutricionista, aí depois você tem um retorno, tal, psicólogo. Aí você tem, depois da cirurgia, alguns. Porque diferente da sua amiga, eu tive problemas com queda de cabelo. Joyce, mas esse é o assunto para o próximo episódio, pessoal. No próximo episódio, a gente vai falar muito sobre as disfunções estéticas e quais os tratamentos via oral, tópica e procedimentos que as clínicas oferecem para estas disfunções. Joyce, muito obrigada por estar conosco. Obrigada, Joyce. Espero que você esteja sendo uma inspiração para o pessoal, que, aliás, gente, olha, se você conhece alguém que tem interesse nesse tema, ventilou aí na reunião de família que quer fazer cirurgia bariátrica, então curte, compartilha, aperta o sininho que vocês vão ser notificados sobre o nosso próximo episódio e quanto mais você compartilhar com as pessoas, mais elas vão saber sobre essa temática que é polêmica aqui no Beleza na Lata.
É isso aí. Obrigada, Joyce. Foi um prazer ter você aqui, viu? Um prazer, até mais. Tchau, tchau.